Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócio de tecnologia. Estamos aqui hoje com Mariluce Durante, da Luce Treinamentos. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, a gente está aqui, né, finalzinho aí de 2025, e aí esperando aí, né, a virada aí para 2026, e a gente vai estar falando hoje aí exatamente sobre o quê? Planejamento, né? Planejamentos aí para 2026, aí baseado em dados. A gente está com a Mariluce aqui, ela vai dar uma prévia para a gente aí, né, do que a gente tem que se preocupar, do que a gente tem que considerar, o que funcionou esse ano para todo mundo aí nos seus planejamentos, o que não funcionou, como a gente consegue melhorar. E é isso aí, né, Mari? Fala um pouquinho. É isso aí, muito obrigada novamente pelo convite. Estou ficando da casa aqui, já fiz vários toques aqui muito legais. Mas para quem não me conhece, sou Mariluce, estou trabalhando com mentoria de liderança e um dos assuntos que eu falo muito nas minhas mentorias é justamente sobre planejamento, né? E final de ano a gente gosta de falar sobre isso e eu acho que é um momento legal da gente planejar 2026, mas eu sempre gosto de planejar com base nos dados, né? Pra gente não voar demais, né? Não dar uma de alucinar. E também não planejar excesso, porque senão a gente não executa e aí a gente se frustra. Então não é legal a gente também ter planejamento que não seja realista. Então eu apoio muito planejamento realista. E uma das formas que eu falo que é o mais interessante é você fazer uma retrospectiva do ano. Né? Assim como a gente faz uma retro aí da sprint, dos projetos, seja lá como você trabalha, a gente faz uma retrospectiva do ano. Baseada em quê? Em o que foi bom, o que é que não foi tão bom e o que é que foi maravilhoso que a gente precisa potencializar. Porque essa é a dica mais importante, né? Não é focar no que deu errado, é focar no que deu certo e que eu posso fazer mais no próximo ano, que eu tenho potencial de melhorar ainda mais ou de trazer mais resultado para a empresa. Então, quando a gente olha para esses pilares, né, e foca no que a gente é bom, o planejamento sai com base em coisas que a gente já sabe que deu certo. Então, a probabilidade de dar certo no ano seguinte é bem maior. Mari, mas falando assim um pouquinho, voltando um pouquinho a essa questão do planejamento, né? Você falou aí, né, a gente tem alguns pilares aí que a gente tem que considerar na hora que a gente faz exatamente esse tipo de planejamento. Mas a gente tem que considerar, de repente, uma métrica, por exemplo, de análise para a gente poder efetivamente estar considerando o que foi bom, o que não foi, o que pode ser potencializado, né? Como que você enxerga, assim, como que eu analiso, né, o meu planejamento de acordo com as fases que eu coloquei esse ano, né, que eu meio que pré-determinei que eu deveria cumprir elas, né? E o quanto eu consigo considerar, né, um planejamento, alguma fase dessa, né, alguma task que foi efetivamente eficiente, né, ou quando ela não foi, né? Existe alguma métrica ou assim, ou deu certo ou deu errado? Não, imagina, a gente não pode nunca ir pelos extremos, né? A gente tem que fazer uma avaliação. Então, assim, ó, vamos considerar a parte 1 que a gente teve um planejamento para 2025, que nem todo mundo teve, mas que você teve, e que dentro desse planejamento, que um dos pontos que você lembrou de assimilar, né, de incluir, foi o KPI, que é justamente qual é o meu indicador de que aquilo foi bom ou foi ruim. Então, assim, se você teve o planejamento e teve o indicador, fica fácil de você analisar. Olhar métricas, tá? Então, esse ponto é super relevante, gente. Ter um KPI e saber, né, o que é um KPI bom, o que é um KPI ruim. Supondo que não deu, né? Eu fiz um planejamento, mas no meio do ano tudo mudou, aconteceu um monte de coisa. A gente sabe que, né, mudanças, crises, problemas acontecem. E a gente não teve exatamente uma métrica para dizer. Para poder analisar. Para poder analisar em base em números, né, em quantitativo. Aí a gente tem que ir para o tal do qualitativo. Né? Então, eu preciso olhar que resultados aquelas ações me trouxeram. Será que foram resultados bons, médios ou ruins? Como que eu faço
Essa análise, essa né? análise, né, de bom, médio ou ruim. O que você joga em cada gavetinha, né, O que Mari? você joga em cada gavetinha? É pelo resultado que aquilo impactou no seu negócio. Tá bom. Né? Então, sei lá, você é líder de uma área, você deve ter um objetivo como área, Sim. e as suas ações devem ter impactado de forma positiva ou negativa. Uhum. Então, faz aí, né, um gráfico de quanto mais positivo, eu posso julgar que essa ação foi boa. Quanto mais negativo, vou julgar que ela foi ruim. Aí é uma forma de julgar sem ter um KPI determinado, sem ter, né, dados mesmo, métricas, né? E na verdade quando a gente fala de líderes, né, Mari, a gente sabe que esse é um ponto extremamente relevante para os líderes. Porque, né, se a gente pensar, eu acho que todas as pessoas, né, todo mundo é importante, isso que a Mari falou, da gente ter um planejamento, a gente definir aí quais são os nossos KPIs aí, né, quais os nossos objetivos para cada tarefa aí que a gente definiu, né, cada objetivo principalmente alcançável, né, Mari, que é aquilo que você falou, né, mas a gente sabe muito bem que os líderes são os principais aí que tem que tomar, né, cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de análise, porque principalmente são os que têm, de uma certa forma, tá muito mais preocupados, né, Mari? Quando você fala em você tá fazendo uma gestão de equipe. Isso. E eu acho que quando você tem uma equipe, também é importante a gente avaliar o peso das pessoas dentro da equipe em cima desses resultados. Porque isso é outro ponto, gente, muito crucial dentro do planejamento. Será que eu usei as pessoas certas nas minhas ações para atingir os meus objetivos? Então, outro ponto do planejamento, né? Então, já falamos de um ponto de métrica, agora vamos falar um ponto de recursos. Porque o meu planejamento precisa pensar que recursos eu tenho e que recursos eu preciso, e se eles estão de acordo com o que eu quero realizar. E isso tem muito a ver com a tua equipe, né? Porque aí você fala assim, putz, eu tenho uma pessoa aqui que não performou nada, né? Quantas vezes você não ouve? Esse cara não performou nada. Nada. Com base em quê, Exatamente. gente? Né? Talvez ele não performou nada numa determinada tarefa, que ele talvez não tinha capacidade de realizar, mas ele sirva muito para outras. Então, inclusive, eu tenho até uma aula que eu falo sobre isso, né? Como eu vou diagnosticar a minha equipe? Quem é a peça certa para cada uma das atividades que eu tenho? E dá para você fazer um mapa de habilidades da sua equipe para você ficar com isso mais claro, principalmente se você tem equipe grande, né? Use isso, mapa de habilidades, para poder mapear quem são os recursos que você tem disponível e como eles podem se adequar melhor dentro das suas ações. Isso é um problema relevante, né, Maria? Assim, acontece muito, né? Você, né, que tem uma larga experiência no mercado, eu acho que esse é um problema muito relevante, né, hoje. Sim. Principalmente entre os líderes, nessa questão que você falou. Eu não avaliei, né, a tarefa, né, de acordo com a capacidade da pessoa do meu time, né? Na verdade, eu não fiz o matching correto ali, né, entre as pessoas, né? Isso. Porque às vezes acontece muito, né, Maria? Às vezes a coisa tá pegando fogo, aí o cara fala, pede pro fulano ali fazer, porque, né, não tem outro, né? Vai ser ele. E às vezes ele acaba, né, tendo talvez uma avaliação, né, de uma certa forma errônea no final, porque não foi avaliado exatamente o que, né? Qual que é o skill desse profissional para a atividade que ele foi direcionado e, consequentemente, afetou aí os KPIs, né, Mari, do resultado final, né? Sim. E isso que você falou também tem a ver com gargalo, né? Gargalo. Então, assim, eu tenho uma atividade que eu preciso muito mais horas do que eu tenho de uma pessoa capacitada. E aí surge isso que você falou mesmo, né? Vamos pegar o fulano aqui emprestado da outra atividade e colocar ele, mas ele não vai desempenhar tão bem. Sim. Outro ponto que acontece bastante perdi um recurso durante o ano que era fundamental, não consegui repor. Há um corte de custos, tive que trocar um sênior por um júnior, mas não se preocupe, o júnior vai dar conta. Vai, fica tranquilo, vai dar tudo certo, né, Mari? No final vai dar tudo certo, pessoal, não se preocupa. E é isso que vai estourando o nosso planejamento, né? Então, assim, nunca chega em dezembro desesperado, dizendo, caramba, né? De 6 eu só consegui alcançar 3. Falhei 3, alcancei 3. Pensa, cara, eu alcancei 3. O que será que deu certo nessas 3? Né?
Lógico que eu tenho que olhar o que deu errado nas outras, sim, para não cometer o mesmo erro no próximo planejamento. Então, faltou recurso, faltou métrica adequada, planejei coisa que não cabia no meu, né, no meu tempo. Então, tudo isso a gente tem que avaliar do que passou para que o próximo planejamento eu leve essas questões em conta. E hoje tá fácil, né? Porque a gente tem IA. IA, todo mundo aí, né, que tá assistindo a gente aqui, com certeza já deve ter aí experimentado um pouquinho aí da inteligência artificial, né, Mari? Hoje os motores de IA estão aí totalmente disponíveis aí nos celulares, nos computadores, e a gente sabe que todo mundo tá adorando, né? Todo mundo tá adorando, tá matando a curiosidade aí. Mas fala aí, Mário, o que que a IA, de uma certa forma, eu acho que cabe, né, exatamente nesse seu comentário. Às vezes você acaba perdendo aí um sênior, né, perdendo talvez a pessoa mais capacitada que você determina para uma tarefa que você quer executar, né, Mário? E muitas vezes, de repente, a IA pode ser uma saída, né, para colaborar, talvez, né, para essa pessoa Atividade, menos experiente, né, Mário? Se você quiser comentar. Tem várias coisas que a gente pode comentar sobre a IA, né? Primeiro se você usa uma ferramenta, tipo ClickUp, um Gira, alguma coisa para controlar as suas tarefas e projetos, Trello, a IA pode analisar os seus dados, né? Então, dentro dessas ferramentas mesmo, já tem uma IA on-board para você fazer um dashboard que fica mais claro de você analisar as métricas e os resultados. Claro que precisa ter sido bem alimentada, né? Eu falo que tudo é baseado em dados que entram através de pessoas. Então, se você tem, né, os dados bem alimentados, você já tem uma visão legal ali de análise. Segundo, essa questão de você conseguir mapear o que as pessoas fizeram ou não fizeram, né? E o que talvez foi mais difícil para ela terminar. Então, atividades que você vê que prolongou, que teve retrabalho, que acabou dando, né, água no final, desistimos disso aqui porque não deu certo. Não deu certo. Tudo isso a gente pode inserir como dado numa IA, aí no caso numa IA generativa, sua escolha, para que ela te dê ideias de como aprimorar esse processo. Porque uma das funções legais da IA, que a gente estava até, né, comentando aqui nos bastidores, é que a IA te dá ideias que você não tinha. Exatamente. Por um ponto de vista completamente diferente. Ela consegue ampliar, na verdade, né, a sua visão, né, Mari? Ela consegue aumentar aí o seu nível de conhecimento, talvez, né, o seu entendimento melhor dentro de um processo que você quer executar. Mas eu acho que uma coisa que você falou que eu acho que é importante também, Maria, a gente falar, é que também assim, né, não adianta a gente planejar, a gente criar dashboards para avaliação e não olhar os dashboards, né, pessoal? Não adianta você também criar vários controles dentro do seu processo, né, criar várias ferramentinhas aí que eu vou te entregar informações que são importantes, né, no decorrer aí dos processos das atividades que você planejou para o ano, mas o mais importante, né, Mari, é que tem uma recorrência de análise sobre essas informações, né, Mari? Isso, e por isso que eu falo assim, não exagere nos KPIs. Tem gente que tem 10, 12 KPIs. Gente, não olha, você não vai dar conta de olhar isso tudo. Escolha 3, 4, máximo 5 aí, que são os principais para você dizer, não está indo no caminho certo, não está indo no caminho certo. Né? E obviamente você tem que ir olhando isso ao longo do ano, mas eu gosto de, no final do ano a gente fazer realmente lições aprendidas. Porque nesses dashboards, se eles foram bem alimentados, a gente tem uma visão de como foi o nosso ano realmente. Porque às vezes a gente tem um sentimento de que o ano não foi bom. Né? Eu tô ouvindo esse ano muita gente falar assim, gente, o ano não foi bom. Eu falo assim, olha, eu te desafio a você listar 10 coisas que foram boas. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Então, assim, a gente tem muita mania de olhar pelo copo cheio e o copo vazio, né? Meio copo de água é meio copo cheio ou meio copo vazio. Então, olhe pelo lado do que foi bom, do que deu certo, né? Porque isso te ajuda realmente bastante a você ter fôlego para buscar melhorias e não ficar lamentando o que deu errado. Outro erro de planejamento, na minha opinião, isso deu errado, então eu vou pôr no planejamento do ano que vem para fazer. Gente, será?
Será que cabe Será que cabe eu tentar de novo fazer uma coisa que não funcionou? Não funcionou, Uhum. né? Ah, mas precisa. Bom, se é uma coisa que precisa, que realmente tem uma necessidade de ficar pronta, Aham. você tem que olhar o que é que falhou. Porque Uhum. se você procrastinou aquilo, algum motivo teve, Sim. né? Aham. E aí entra de novo a IA, gente. Por quê? Porque talvez você, com seus olhos, não esteja vendo Entendi. por que está patinando. E às vezes quando você acaba enriquecendo, né, esse modelo de inteligência artificial, né, com as informações, que é aquilo que você falou, de repente ela consegue te dar um direcional melhor, exatamente para você conseguir efetivamente fazer esse processo, né, ter sucesso para o ano seguinte, né, Mari? Isso. Mas uma coisa também que eu queria te perguntar, Mari, assim, quando a gente fala em planejamento, né, eu imagino que, por exemplo, né, o que você fez esse ano de planejamento, você já começou a planejar talvez no ano anterior, né? Claro, deveria. Então, Deveria. porque é meio complexo, né? Você tentar criar uma estrutura de planejamento no ano que você tem que executar ela. Exato. E aí é uma questão que eu ia te perguntar, Mari, assim, qual que é o ideal para isso, né? Por exemplo, né? Quando eu começo a planejar 2026 dentro do meu negócio, entendeu? E essa eu acho que é um grande ponto, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, vamos esperar até o Natal, depois do Natal a gente pensa. Mas de repente não dá, né, Mário? Porque a gente tem que pensar assim, eu entendo em cima do planejamento que a gente tem fases, né, que aconteceram durante o ano inteiro, Sim. né? E quando você tem que analisar fase por fase e, por exemplo, de repente já colocar dentro desse novo planejamento, por exemplo, para o próximo ano, né? Qual que é a melhor forma, Mari, da gente encaixar isso dentro da nossa, né, dentro da nossa estratégia? Como a gente consegue fazer isso? Então, você falou bem a palavra estratégia, né? Isso depende da estratégia de cada empresa. É comum que as empresas coloquem isso em agosto. Tá. Por incrível que pareça. Né? Agosto já começa, né? Planejar. Vamos planejar para o ano que vem. O pessoal chama normalmente de PR, né? Que é o Planning Round, que é a rodada de planejamento já para o ano seguinte. Então, teoricamente, a gente já deveria ter um planejamento. O que é, na minha opinião, diferente para cada empresa? É realmente a sua maturidade de segurar esse planejamento. Né? O que eu quero dizer com isso? Uma empresa grande consegue ter dados, ter facilidade de entregar informações para gerentes, ter braço, ter líderes em vários níveis para dizer, olha, eu vou planejar aqui na diretoria e vou cascatear isso e dentro de um mês a gente vai conseguir ter uma visão boa do que vai ser 2026. Agora eu estou num negócio menor, né? Sim, eu tenho muitas variáveis, eu dependo de saber o meu resultado do segundo semestre para conseguir saber o que eu vou planejar em janeiro. Sim. Então eu não sei, né, se você é um empreendedor presa ou se você é um multinacional, depende então do teu contexto, né? Porque se você é menor, vale a pena você deixar para planejar em dezembro. Sim. Porque você tem uma massa de dados maior do que aconteceu na sua empresa. Você vai fazer isso uma vez só, né? Ou seja, você vai otimizar o teu tempo com relação ao planejamento e você vai ter uma segurança maior de que isso são coisas que eu vou conseguir realizar no ano seguinte. Por isso que eu falei da questão de escolha bem o que você vai colocar nesse planejamento. Evite colocar coisas que você sabe que talvez não vai dar. Isso só serve para te frustrar e para ficar lá um item que vai ficar sendo empurrado, entendeu? E essa questão, Mari, de pensar em questões de planejamento, que é aquilo que você falou, né? De repente, não coloque um planejamento que não vai ser alcançável para o próximo ano. Isso. Né? Mas, assim, existe alguma estratégia para se analisar isso, Mari? Ou, por exemplo, é realmente uma questão mesmo da sensibilidade do empresário, né, do líder, né, ele ter essa noção de falar assim, isso aqui eu não vou abraçar para o ano que vem, porque eu sei que eu não vou entregar, entendeu? Não vai acontecer. Não adianta eu me enganar ou enganar outra pessoa, falando assim, não, fica tranquilo que isso vai acontecer, mas não vai acontecer. Tá que nem Floriana, eu tô mentindo, ele sabe que eu tô mentindo, ele sabe que eu sei que ele tá mentindo.
Né? Porque eu acho que isso é muito complexo, né, Mari? Na hora que a gente faz uma análise de planejamento, né? Exatamente isso que você está falando. A gente começa a planejar em agosto para o que vai acontecer já em 2026, né? E eu acho que esse é um ponto, né, muito complexo, talvez, né? Quando você analisa, né? De novo, como você falou, né? A questão de tamanho de empresa, isso é extremamente relevante, porque, né, você depende de braço, você depende de informação, você depende, às vezes, do sucesso daquele processo que só vai acontecer agora, em dezembro, né, Mari? Para falar assim, poxa, acertamos, agora vamos planejar, né? Mas eu acho que é muito importante, né, Mari, isso que você falou, eu acho que essa questão do planejamento, ela é primordial, né, para qualquer empresa, para qualquer profissional, né, até para a gente mesmo, pessoalmente, falando, né, pessoa individual. Essa questão de você se planejar, definir métricas, objetivos, né, o que você precisa, o que você quer alcançar, talvez para 2026, né, de repente a gente tem que colocar targets, né, Mari, porque isso também é importante, não adianta, não existe aquele planejamento, vamos ver o que vai dar, né, não existe isso, né, Mário? Pode falar, né? Dobra, não tem como você começar sem um norte, né? Você falou dessa questão, né, de que como é que eu sei o que pode ou não pode dar certo? Eu acho que é importante comentar sobre isso, que eu chamo de 70-30. 70% disso tem que ser baseado em dados. Sim. E 30% vai ser baseado meio no feeling. No feeling. Perfeito. Tá? Por quê? Porque a gente não tem dados suficientes hoje em dia e você tem muita mudança. Ó, eu venho de uma cultura de empresa europeia. Eu trabalhei 15 anos para uma empresa alemã, inclusive trabalhei na Alemanha. E eles planejam 5 anos, gente. Sim. Então, todo ano, você faz o planejamento para os próximos 5. Sim. Vai vendo aí como é que é. Porque eles têm uma certa estabilidade no negócio. Sim. Só que o que eles mesmos estão vendo atualmente? Isso não dá certo. Não está funcionando mais. Não está funcionando mais. Eu não estou conseguindo ter visão de 5 anos. Porque chega no ano que vem, muda muita coisa e tudo que eu pensei vai por água abaixo, né? Então, cada vez as empresas estão planejando um período menor. Tá. Então, por exemplo, você pode planejar um trimestre. Tá. Mas é isso que você falou, você tem que ter um norte, né? Onde eu quero chegar. Sim. E depois eu tenho umas subetapas, tá. Né? Aí você vai ter uma clareza maior do que eu consigo ou não entregar. E, de novo, é KPI, é recurso e é tempo de ação. Porque muitas vezes as coisas dão errado porque eu planejo executar muito mais do que eu tenho braço para executar. Né? Tempo, conhecimento, financiamento, né? Porque eu falo que tudo vai no investimento, se não é de dinheiro, é de tempo. Sim. E quando a gente fala muito em execução também, né, Mari, a gente tem que ter o plano completo daquela tarefa, né? Por exemplo, né, você tem que saber o que você está fazendo e você tem que ter também, né, as possibilidades em cima daquela tarefa, né, Mari? Porque às vezes você planejou uma tarefa, só que você tem que ter alternativas para ela muitas vezes. Isso, porque, né, porque não tem jeito, né? Chega num momento daquela atividade, né, na verdade, como você fala, né, quando a gente define KPIs de uma atividade, a gente ao mesmo tempo tá definindo também estratégias, né, em cima daquela atividade de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Isso. Porque às vezes você tem uma atividade que de repente você pode fazer isso ou fazer aquilo. Né? Vai depender muito de como está o desenvolvimento dela dentro do processo. Então, aí você está falando uma habilidade super legal, que eu acho que não tem só a ver com planejamento, tem a ver com execução, como você falou, que é flexibilidade. O líder hoje ele tem que trazer essa habilidade de flexibilidade, tanto em ideias para resolver o problema, como em pensar em alternativas até antes mesmo de começar a executar. O pessoal brinca, né, que fala que o plano B é que o plano A dê certo. Ótimo, seria maravilhoso, né? Mas às vezes a realidade não é essa. Como a gente comentou aqui, perdi, né, uma pessoa sênior do time, ou
tive que cortar custo no meio do projeto, as coisas que estavam planejadas não vão acontecer. Uhum. Então, tem um monte de interferências nesse planejamento que vai precisar da sua flexibilidade. Quanto mais flexível você for, quanto mais você tiver ideias, quanto mais você puder assimilar formas de resolver os problemas, e eu brinco, né, que as pessoas discutem sobre problemas. Sim. Não é discutir sobre soluções. Sim. Né? Ó, o problema é esse, pronto, está posto. Né? Já sabemos. Agora vamos discutir o que é que a gente pode fazer para resolver? Sim. Né? Então, foque em soluções, porque aí você vai encontrar isso que você falou das alternativas Sim. e da flexibilidade que eu vou precisar ter para conseguir encaixar aquilo. E uma coisa que, assim, eu acho extremamente urgente a gente falar é que não dá para esticar o tempo, gente. Sim. E por mais que a gente queira, né, o Natal vai acontecer no dia 25. Talvez não queira. Queira ou não queira. O Natal vai acontecer no dia 25. Sim. Né? Então, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, tem certas coisas na vida que não vão mudar. E você tem que trabalhar com isso pensando que, ó, isso não é flexível. Sim. Né? Então, assim, eu tenho prazos de projeto inflexíveis, eu tenho que pensar nisso. Sim. Eu tenho recursos inflexíveis, ou eu tenho escopos inflexíveis. Então, essa tríade do projeto, né, escopo, recurso e prazo, ela precisa estar muito clara para você ter esse papel de flexibilidade. Aonde é que eu posso ser flexível? E eu acho que isso é uma questão que você acabou mencionando, porque eu acho que é importantíssimo falar, porque é o seguinte, se você efetivamente já sabe quais são os seus projetos que são, vamos dizer, inflexíveis, você consegue muito facilmente colocar eles, talvez, num nível de priorização dentro da sua estratégia que dificilmente você vai fracassar no final do planejamento. Isso. E você, né, consegue criar uma escala, né, Maria? Criar uma escala ali de projetos, né, de tarefas que você considera, né, primordiais, né, e algumas que de repente podem ter uma margem maior de falha, né, dentro do seu processo, sem estar onerando o seu negócio, e você ter um controle muito mais, né, muito mais realista, né, do que você consegue entregar. Isso. E olha aí, mais uma habilidade fantástica do líder que não tem nada a ver com técnica. É priorização de tarefa. Porque é justamente isso que, na hora do eu tô com uma dificuldade aqui, eu tenho que escolher entre A e B, eu tenho que saber o que eu vou escolher. Eu tenho que saber priorizar. Porque quando eu priorizo alguma coisa, eu deixo de lado uma outra. Sim. E não tem jeito, gente. Quando a gente fala assim, eu tenho recursos inflexíveis, eu vou precisar priorizar, eu vou ter que deixar alguma coisa de lado. Não matem os seus funcionários. Não se mate. Entendeu? Sim. Porque, assim, hoje o que eu vejo é pessoas esgotadas, sobrecarregadas e burnoutadas, porque querem abraçar o mundo, né? Ou vários planejamentos, ou várias tarefas, sabendo que não vai conseguir entregar nenhuma delas. E aí acaba. Qualidade cai, né? Excelência, não vamos nem falar sobre isso. E, além de tudo, falta planejamento. Né? Porque chega uma hora que você está tão sobrecarregado que você não entrega nem A, nem B. Então, será que não é melhor priorizar e falar, olha, né? Vamos cair na real aqui? A gente consegue entregar isso, isso, isso. E é como você falou, se eu tô de olho no meu dashboard ao longo do ano, se eu tô de olho nas minhas métricas, eu sei falar sobre isso. Eu sei negociar, né, com o meu cliente interno, com o meu cliente externo, com o meu chefe, o que está acontecendo. Porque eu posso mostrar para ele em números. Olha, chefe, aconteceu isso, 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 né? Tempestade, faltou energia, caiu a internet, ficamos 2 dias sem trabalhar. Então, tudo isso influencia no nosso entrega de projeto. E é uma coisa que não temos controle. Sim. Né? A gente pode ser flexível, vamos ganhar esse dia aqui no outro, né? Vamos trabalhar 2 horinhas a mais em 3 dias para ganhar um dia. Mas eu não tenho como fazer nenhum milagre, né? Eu tenho que ser criativo para reduzir, minimizar
os meus problemas, mas eu também não posso acreditar que o impossível vai acontecer. E eu acho que essa é a maior frustração dos líderes hoje, né? Apostar em coisas que, infelizmente, são impossíveis de entregar. Então eu acho que eu acho que é bem em cima disso, Mário. Eu acho que não quer dizer que você planejou 10 tarefas, 10 projetos em um ano e você de repente entregou 7, que o seu ano foi horrível, né, Mário? Exato. Acho que essa é a grande, o grande recado que a gente quer passar aqui para todo mundo, né, Mari? Não quer dizer que você planejou 10 e entregou 7, que o seu ano foi um lixo, que ele se perdeu, né, Mari? Porque se você exatamente usou todas essas métricas, né, tudo isso que você falou aqui, né, todos esses cuidados de saber definir, né, quais são os profissionais ideais para cada tarefa, se você planejou dashboards, se você ranqueou aí as suas atividades, né, dentro das suas prioridades, né, dentro da flexibilidade de cada uma, né, Mari? Então, muitas vezes, né, não quer dizer que você tem 10 e entregou 7 que o ano acabou, né? Exato. Aplausos, gente. Vamos celebrar o que deu certo e vamos pensar, sim, né, num planejamento melhor para o próximo ano, porque adoraríamos bater todas as metas, não é mesmo? É isso mesmo. E é isso aí, galera. E vocês aí já planejaram aí 2026, já começaram a planejar? Vocês viram, a Mari falou que tinha que começar em agosto. Se a gente não começou, vamos começar agora. Eu vou começar a minha agora. Então, queria agradecer aí, pessoal. Vai seguir aqui embaixo os nossos contatos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem as nossas notificações aí. Dê um like nesse vídeo aqui para fortalecer a gente. E até 2026 aí, pessoal, em mais um Vox Talk.